Bom dia, vamos dar início. Tá ligado, Walter? Acho que não, né? Microfone. Alô? Só tá gravando direto aí, né? Desculpa. Vai ter que editar. Bom, nós então hoje vamos começar o capítulo 1 do livro Profecias, né? O Walter fez um prólogo, apresentou um pouco o cenário de onde esse livro aparece. E ele começa logo no primeiro capítulo falando do porvir do mundo. E aí é interessante que ele, a princípio, quando a gente pega de imediato o capítulo, ele nos parece meio denso, assim, com muita história, com uma reflexão mais, a princípio, nos parece histórica da realidade do passado e do presente dele lá, né, no século passado. Então, assim, a gente pode, a princípio, achar o que nós podemos tirar disso, mas, no fundo, esse livro, ele traz uma metodologia que nos capacita a enxergar com os olhos do Espírito. Para além da história corriqueira, e nós fazemos muito esse movimento, né, de tentar entender o nosso tempo presente, mas, às vezes, nós fazemos com os olhos errados, com os olhos da razão. E aí a gente questiona as coisas, a gente fica meio, né, entristecido pelo quadro de coisas que estão acontecendo. E no fundo, tudo, a gente vai ver com esse livro, tem um alinhavamento que é da lei de Deus. A lei de Deus está, né, nas entrelinhas de todos os fatos históricos. Então, esse primeiro movimento que ele vai fazer, né, ele nos traz exatamente a forma como ele, né, interpreta esses momentos para poder vivenciar o olhar do Espírito. Então ele já começa falando assim, essas páginas foram escritas em 1953. Por que ele situa isso? Para saber que muito do que ele disse só vai ocorrer muito tempo depois na história. E nós que estamos no tempo presente, podemos avaliar concretamente que o que ele disse realmente aconteceu na história, na sequência da vida dele, né? Então, era indispensável esclarecer que foi esse o ponto de vista, ou seja, o centro da perspectiva no tempo para os acontecimentos de que tratamos e que hoje são futuros. Então, ele já inicia o primeiro capítulo dizendo: o que eu vou dizer, muito ainda há de acontecer na história. Passará o tempo, e então o tempo os achará passados e o seu centro de perspectiva será diferente. É muito mais fácil para nós hoje compreendermos o que ele está falando, porque a gente olha para o passado na história e já vê que realmente aconteceu, do que para os homens daquele tempo, que não compreendiam de forma alguma, né, essa concepção futura. Então, demos com precisão o ano, por quê? Ele vai nos dizer: nesse caso, a visão desceu para a intuição na dimensão tempo em que se desenvolve o conteúdo da mesma. Então, definido o tempo, não só para que no futuro se justificasse realmente o sentido da profecia, que a profecia nada mais é do que uma previsão, né, das coisas do futuro, como também para mostrar que era a precisão dessas informações que estavam presentes nessa intuição. E aí ele nos diz que a história tem a sua inteligência própria. Já o dissemos a Lures, em outros lugares ele diz, né, a história tem a sua inteligência. O que diremos é a consequência lógica dos princípios do sistema que até aqui foi desenvolvido, ou seja, uma única lei gerindo toda a dinâmica da história, no nosso caso, a história da humanidade. Então, essa inteligência não é uma inteligência criada pelo homem, como costumamos avaliar, principalmente nas ciências sociais, né? De que o homem constrói a sua própria história. Óbvio, nós construímos a nossa própria história, mas a história tem uma direção muito bem delimitada que nos leva para os lugares onde são adequados à nossa evolução. Então, Deus como centro de tudo, Deus como centro da história, a lei de Deus como centro, né? Então, por isso que ele está falando isso. Não trabalhamos, pois, com fantasia, né? Porque se a gente tomar a ideia de profecia que se tem ainda hoje,
As coisas são meio místicas, são meio misteriosas. São misteriosas para os nossos olhos, que são incapazes de ver por detrás das entrelinhas. Então, ele está dizendo aqui, nós estamos falando de futuro, mas numa dinâmica da lei de Deus, fazendo uma análise racional, sim, mas intuitiva também, daquilo que existe por detrás da história, né? A história tem suas leis, seus grandes ciclos, seus períodos menores, seus círculos de força, seus motivos dominantes que tendem a repetir-se, ainda que em planos diversos. A história passa e repassa pelos mesmos pontos, repisa a mesma estrada, volta aos mesmos pontos críticos, encontrando os mesmos perigos, desmoronamentos, dores, reações e ressurreições. Então ele está nos chamando a atenção para que, ao lermos as interpretações que ele faz, né, dos períodos históricos, que no fundo esses períodos eles passam e repassam no mesmo ponto, o movimento em espiral, né? Então a história, por mais que ela se modifique com atores diferentes, com sujeitos diferentes, que a gente vai ver que ele vai avaliar, né, a Revolução Francesa, depois ele vai pegar a Revolução Russa. Então tudo isso repisa o quê? A mesma estrada. Qual é a estrada da história? A estrada da evolução, né? Então a gente, com atores diferentes, com métodos diferentes, está sempre buscando o quê? Qualificar os sujeitos que vivem esse movimento histórico. Então por isso que ele diz, né? Volta aos mesmos pontos críticos, volta aos mesmos perigos, né? De não se deixar levar pela lei de Deus. Então a gente vai ver isso para a gente ficar mais, né, atento, porque a gente vai ver vários períodos da história humana contada, mas que no fundo está mostrando as entrelinhas, e ele ressalta isso o tempo inteiro. Mas, aí ele vai nos dizer, né, olha os olhos do Espírito, há outra história, existe a história verdadeira, que não é envernizada de idealismos. Então ele já está dizendo ali que não tem idealismo, aqueles idealismos dos capitalismos, comunismos, né? Todos os ismos que a sociedade humana cria. Não é idealismo aquilo que constrói a verdadeira história. Uma é a história feita pelo homem, que tem o idealismo. Outra história é aquela feita por Deus. Então o convite que ele está nos fazendo é que a gente comece a olhar a história feita pelos homens como uma história comandada pela lei de Deus, por Deus. E esta também contém, acima da luta pela vida, os grandes idealismos que devem ser alcançados, mas idealismos no sentido espiritual, né? Claro que traduzidos para a nossa vivência material. Mas estes não correspondem, esses idealismos feitos pela lei de Deus, não correspondem às ideologias e programas proclamados pelo homem com o intuito de esconder sua luta para viver, né? Então não é essa ideologia proclamada pelos homens, que elas são falhas, elas são materializadas, elas são, né, desconstruídas. É uma outra ideologia, é um idealismo espiritual. Por isso, acharemos a história um modelo de absurdos. E realmente, se olharmos para a nossa história humana, né, um discurso sem pé nem cabeça. Se olharmos superficialmente, tal qual se acha escrita nos livros, aquela história naturalizada, né, dentro do tempo e espaço, na linha do tempo. É a história que geralmente a gente estuda nas escolas, né? Aquela história linear, vamos dizer assim. No entanto, se a olharmos em profundidade, esse é o convite, né? Achá-la-emos um modelo de lógica e uma admirável coordenação de acontecimentos dirigidos a metas precisas. Então, vejam só, né? Se olharmos para além daquilo que está no aparente, a gente vai ver que existe um modelo de lógica. É admirável a forma como a gente passa a interpretar a história a partir do momento que a gente começa a compreender com esses olhos que ele traz para nós. Assim, a Revolução Francesa, né, que a gente conhece, estuda bastante na escola, mata um rei para criar o quê? Criar um imperador.
Porque no fundo foi uma revolução das massas, né? Uma revolução que queria acabar com a monarquia, mas no fundo criou um sistema que era muito mais rígido do que o anterior. Então, por isso, né? Enquanto proclamava o povo como soberano, se criou um novo imperador. Destruiu assim uma aristocracia para fazer outra, de outro tipo. Por quê? Porque os homens ainda eram os mesmos. Porque a lógica dos erros, né? A forma mental da humanidade acaba por reproduzir erros que ele antes negou racionalmente só, né? Então, desse modo, os franceses, cansados de um longo período de paz sobre os últimos reis, preferiram ir morrer nas sangrentas lutas napoleônicas e tendo assassinado o manso rei Luís XVI, porque rei tirano deixar-se matar pelo grande guerreiro Napoleão. Então, a escolha foi sair de um reino, né, um reinado de paz, para ir se jogar em lutas sangrentas por um Napoleão que era muito mais, né, autoritário no sentido de governo do que os próprios reis. Visto assim do lado de fora, a história é um absurdo. Racionalmente, né, fica parecendo, mas então qual é a lógica que está por detrás disso? Mas, se observarmos mais profundamente, nisso tudo veremos uma velha e geral lei biológica, a luta, né, dos contrários, luta do homem contra o homem. Então, é o mesmo instinto animal que está por detrás das lutas de conquista, da tentativa de imprimir uma soberania de uma ideia nova, mas que não era acessível ao povo naquele momento. Então, esse é apenas um exemplo que ele traz, né? Em que vemos sobre teorias e aparências formais uma realidade totalmente diversa. Por que isso? Porque a vida é prática. Não se pode exigir de um povo uma postura, né, de ação coletiva se isso já não está impresso na consciência desse povo. Então, por mais que tenha se trazido com a Revolução Francesa os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, isso ainda não tinha condição de ser vivido. Então, são aquelas sementes, é o que Cristo fala das semeaduras, né? Se lança as sementes para que um dia aquele povo que tem um terreno fértil para absorver essa ideia, a tome e desenvolva. Não que ao surgir a ideia, né, da Revolução Francesa, que ela ia se instituir imediatamente. Muito pelo contrário, que é o que ele vai avaliar aqui, né? Então, a vida é prática, tem um utilitarismo imediato. E as ideologias, mesmo sendo utilitárias, são a longo prazo. Qualquer ideologia, qualquer ideia nova que traga uma revolução no sentido espiritual, ela não se dá imediatamente, é a longo prazo, né? E de forma vaga e incerta. São ideais, são ideias, mas vividas imediatamente? Não, né? Por trás das ideologias, há a luta de classe, há o espírito gregário, né, que separa tudo, há a concepção egoística de poder, quando se assume o poder, até popularmente se diz, né, quer conhecer um homem, dê-lhe poder, porque é uma forma, né, de cooptação muito forte. Pura exploração em benefício próprio, em dano do povo explorado. E com razão, ao menos nesse nosso plano animal, porque aqui está, porque aqui esta é a lei para os ignorantes e ineptos, a favor dos mais hábeis e fortes. Então, assim, o que ele está nos dizendo e nos diz em alguns outros livros? Que o método é adequado à evolução do povo, né? Então, se o povo ainda era inábil e frágil, os fortes acabam comandando, os fortes acabam tomando o poder e, né, dirigindo as massas no sentido que mais lhes interessa. Bom, aí após a Revolução Francesa, entra o período napoleônico, que é feito de quê? Basta a gente ir lá na história, guerras e imperialismo, que foi exatamente o movimento da Revolução Francesa para exterminar com o imperialismo, né? Mas ninguém foi mais imperador do que Napoleão, né? Se a gente olhar na história. Então, ou seja, essa Revolução Francesa mostra-nos, aliás, as ideias mostram-nos que as revoluções
não se preocupam absolutamente, ou seja, não há preocupação em realizar de imediato os ideais pelos quais se lançaram à luta. Não existe interesse de cumprir com os ideais. Os ideais servem utilitariamente para aquilo que lhes interessa, de assumir o poder e comandar as massas, né? Mas antes, mesmo se representa uma explosão de princípios novos, mesmo que não seja de interesse daqueles que comandam e produzem as revoluções, de fazer com que aquele ideal se plante na sociedade, mas essas ideias ficam, elas permanecem, né? É uma explosão desses princípios, e esses princípios se concretizam de início numa expansão bélica, né, de guerra, a que se prendem para a sua divulgação. Então, para que essas ideias se expandam no nosso mundo, ainda é necessário o quê? Uma expansão bélica pela força. A expansão, né, de uma ideia nova sem que as pessoas se abram para elas. Então, é na marra, é na guerra. Assim é que se realiza a estranha contradição. Aí a gente fala, mas então para proclamar ideais melhores para a humanidade, a gente precisa de guerra? Precisa, porque esse é o método que é adequado ao nosso mundo, ao nosso nível evolutivo. Pelo amor, pelos ideais, né, de igualdade, quem receberia bem naquele tempo de Napoleão a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade por si mesmo, por princípio interior? Dificilmente, né? Então, esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade se aplicaram como invasão à mão armada. Então, foi na marra, na submissão de outros povos, numa tentativa de domínio sobre toda a Europa. Então, é sempre a necessidade, né, do domínio do poder e da expansão dessas ideias, que de alguma forma tem sua utilidade, mas no princípio é na marra. Não é isso mesmo que está fazendo no mundo a Revolução Russa? E aí ele fala do tempo dele, né? Da Revolução Russa do século passado. Em nome da justiça econômica, em nome da igualdade, né? A Rússia também não tomou uma posição bélica diante do mundo? Aí por isso que ele lá no início nos trouxe a atenção, né? A história, ela vai em ciclos. Então, um povo lá da Revolução Francesa, depois Napoleão, e agora na Rússia e Estados Unidos, fazendo o mesmo movimento de trazer uma nova ideia, inicialmente a partir de guerras e de conflitos, para que essa ideia possa se expandir e um dia germinar em algum povo que possa tomar a frente dessa evolução mais espiritual. Isso ainda não germinou ainda não, né? Essa ideia. Está espalhada. E o que aponta é que o Brasil teria, então, essa missão. Não é à toa nosso próprio Cristo Redentor, né? A fraternidade sendo expressa no nosso maior... Como é que fala? Gente, o Cristo representa o quê? Monumentos. A França, qual é o monumento? Né? A Torre Eiffel, que é liberdade, né? Não, igualdade, né? Torre Eiffel. Estados Unidos representando a liberdade e o Brasil a fraternidade. Então isso se espalhou pelo mundo de alguma forma e daqui, né, a gente vai produzindo. Claro que já teve frutos, não aqueles ainda sonhados, né, para um futuro para a gente. Bom, então a história verdadeira trabalhará em outro sentido, através de todo esse tumulto de contradições. O trabalho real fora o lançamento de novos princípios. Então o trabalho é lançar ideias novas, né? Por isso que o próprio Baldi diz assim, não venho trazer, né, nenhum dogma, nenhuma nova religião, não quero seguidores. Eu vim trazer ideias, hipóteses de trabalho. Olha só como é que é um lançamento mesmo, é a parábola do semeador, né? O sentido que a lei institui para esses lançamentos. Então, lançamento de novos princípios, de uma semente, de que nasceram os governos representativos, a liberdade política, os estados nacionais, então foram lançadas as ideias.
essa semente começou a desenvolver-se devagarinho e foi necessário 1 século para que pudesse frutificar. Isso porque a revolução lançara, mas não realizara as novas ideias, e construir de fato um novo modelo de vida é obra de povos e de séculos, já o dissemos. Então olha só, essa é fundamental para que a gente entenda, né? Um novo modelo de vida e não de sociedade propriamente dita, né? Histórica. Novo modelo de vida em sociedade é uma obra de quê? Para séculos, né? Então a Revolução Russa foi no século passado. Nós ainda temos que vivenciar muitas mudanças, né, em termos dos modos de vida das nossas populações, para que a gente possa viver o princípio, não a ideia da revolução, mas o princípio trazido, que é o princípio da igualdade. Bom, aí ele vem e nos diz, apliquemos agora tudo isso ao atual momento histórico, que no caso é da Revolução Russa, para compreendermos quais são, além das formas exteriores aparentes, o caminho real e os objetivos da história presente e do futuro próximo. Referimos-nos à Revolução Francesa e ao imperialismo napoleônico, lá atrás, né? Porque hoje estamos num período de revolução e imperialismo. Mas como assim? O imperialismo e a revolução não foi lá com Napoleão? Ele vai dizer que isso está se reproduzindo na Revolução Russa também, da mesma forma, com o mesmo traçado, e ele vai nos ajudar a compreender isso. É no ciclo de desenvolvimento das revoluções que se atua a série de proposições que acima examinamos, ou seja, esgotamento do velho sistema, revolução para obtê-lo e lançar as ideias de um mais evoluído. Nos 2 momentos que ele traça aqui, a gente encontra isso, né? Terminar com uma ideia anterior e construir uma nova. Assim, a Revolução Russa e suas consequências estão enfeixadas dentro dessa lei. Tem a função útil de trazer o quê? De destruir o velho e construir a nova ideia. Também a Revolução Francesa teve suas ideologias, mas permanece sempre a mesma substância em cada caso. O desenvolvimento das proposições lógicas dessa lei. Então, o que é isso? Dá-nos ela, então, mesmo no caso atual da Revolução Russa, um caminho traçado, uma ideia, uma meta. E isto é o que temos perto de nós como atual realização histórica. Então, ele quis dizer que esse momento histórico no qual ele estava aqui, né, entre nós e construindo essa obra, era um momento de realização histórica, porque a Rússia, naquele momento, foi um povo adequado, né? Estava apto a cumprir a função de trazer o quê? Novamente à tona os princípios que foram ditos lá na Revolução, né, Francesa, vão ser retomados na Revolução Russa, para quê? Para lembrar os povos, para retomar a ideia e tentar construir um modo de vida a partir desses novos princípios. Então, o conteúdo das ideologias diz respeito a outros séculos, né? Pois não se improvisa um modelo de vida social novo em poucos anos. Porque a gente gostaria, né? No fundo, os nossos movimentos sociais, até os atuais, né? A gente tenta sempre fazer com que aquilo que a gente produz em termos de ideologia se faça imediatamente na realidade. Mas ele está dizendo aqui, isso é questão da história, no seu sentido mais profundo, ou seja, não se muda modos de vida em poucos anos, é ilusão. A gente prepara terrenos para a humanidade do futuro. O homem não muda, não tem como fazer com que a humanidade de repente comece a pensar que o outro, que é na verdade o princípio do Evangelho do Cristo, né? O outro é meu irmão, ele é igual a mim, né? Eu tenho que amá-lo como eu amo a mim mesmo. Esses ideais, o ideal de liberdade, cada um, quantas dentro dos próprios veios religiosos não degladiam ideias um contra o outro, sabe? De superar o outro, de ter poder sobre o outro. Então, como é que ideias desse porte podem imediatamente, em poucos anos, né? Ele vai dizer, o mundo ainda vive nos velhos sistemas.
E a gente pode dizer, como você falou aqui, até hoje ainda vivemos nesse velho sistema. Os únicos que até agora foram assimilados. Instintivamente, as massas humanas ainda vivem nesse princípio anterior, de superação do outro, de ampliação de poder, ampliação de território, seja o que for. Aí ele vai dizer, mais tarde, as ideologias se transferirão a outros povos que as adaptarão a si naquilo que lhes sirva, esquecendo até talvez sua origem russa, já longínqua no tempo. Porque o Baldi, em vários momentos, ele diz para a gente, enquanto é útil um poder, uma revolução, ou até um ser, né, que assume, como Napoleão, por exemplo, quando ele for útil ao desenvolvimento evolutivo da humanidade, ele é mantido ali, né, o seu destaque. Acabou a sua utilidade espiritual, ele é simplesmente retirado do cenário, como a Revolução Russa. Hoje não se fala, mesmo aqui no Brasil, que ainda temos, né, a coisa de falar de socialismo, de comunismo, ninguém fala mais de Rússia, porque a Rússia já, né, entrou em colapso há bastante tempo, e ela não representa mais essa ideia, vamos dizer assim. Bom, aí ele começa a dizer para a gente, postas de parte, pois, as ideologias no sentido humano, vejamos quais são, ao contrário, os termos consecutivos que seguiu e terá que seguir no porvir a Revolução Russa. Então ele já começa a dizer o que ela deixou, o que ela deixa, não importa o que ela foi, aquele período, né, da Guerra Fria, que ele vai apontar aqui, mas o que ela deixou, qual foi o legado dessa Revolução Russa? Independente do legado de sangue, dos conflitos e tudo mais, mas o que ela deixou em termos de ideia, né, plantada. Como se vê, pela resolução desse problema, ao invés de fazer apelo à inteligência e muito menos à bondade humana, porque não tem como fazer apelo à inteligência e à bondade humana onde ela não existe, né? Olha como é que ele está deixando muito claro a forma como ele nos interpreta, né? Apoiamos-nos, sobretudo, aonde? Na inteligência de Deus, que é o único lugar que a gente pode se apoiar com certeza de que as coisas, né, vão caminhar de forma correta. Então, vamos nos apoiar da inteligência de Deus, que alhures, que antes, né, demonstramos estar presente na história. Então, é para entender por que os russos fizeram, por que Napoleão, qual o papel deles? Não. Vamos olhar nas entrelinhas da história e vamos entender o que a inteligência de Deus traçou nesse movimento de trazer essas novas ideias. Então, tomar essas ideias, retomar os princípios que estão por detrás disso. Foi essa inteligência, que é a inteligência de Deus, que quis a lei da evolução e a impõe. Ou seja, todo movimento, seja ele revolucionário ou não, é um movimento de traçado de evolução. Tudo tem utilidade. Nós temos que trabalhar muito essa nossa racionalidade, porque a nossa tendência é de ficar julgando e dizendo, mas não precisava ser assim, desse jeito foi errado, olha quanto sangue, olha... É o método do mundo, é a forma como se estabelecem novas ideias no nosso mundo, né? A imposição até... Pode falar. Dessa vez, até a própria religião combate isso daí. O processo revolucionário, porque não entende bem o processo evolutivo, né? Exatamente. Só que a lei da vida, a lei de Deus, ela aproveita até dos nossos erros, que são esse instinto de guerra, para trazer novas ideias importantes e fundamentais. Não que hoje a gente vá, né, buscar reproduzir a dinâmica das revoluções para criar um novo mundo, né? Porque hoje nós já compreendemos que seguindo a lei de Deus e a lei o princípio da não resistência, seria o caminho adequado ao tempo presente, mas para aquele tempo aquilo era fundamental, né? Então foi essa inteligência que quis a lei da evolução e a impôs. Se não fora por Deus impulsionada a cada passo, bem pouco realizaria o homem. Então, se não fosse a lei de Deus por detrás, não se teria conquistado muita coisa com esses movimentos. Aí ele vai nos dizer, observemos como é que isso acontece. No caso atual, os termos do processo são, primeiro,
esgotamento do velho sistema, né? Que era o regime czarista anterior, cansado e em putrefação, como aquele de Luís XVI. Já não tinha mais força, né? Já não tinha mais força de criar o novo, já tinha criado tudo que tinha sido a sua meta. Então, estava realmente cansado. A Revolução Russa que o derrubou, a ele se substituindo e lançando uma ideia nova. Então, guerra de conquista, já em parte realizada, e assimilação dos estados satélites. Então, já tinha algo sido assimilado com a guerra anterior, né, com a revolução anterior. Agora, já era o quê? Iniciar um processo de assimilação e de construção dos estados satélites, né? Estamos no período atual, que é do século passado, né? O termo sucessivo na lógica do processo. É uma nova guerra de conquista para difundir a ideologia. E se a gente olha para o século passado, realmente o comunismo, né, e toda a sua ideologia, ela teve uma expansão muito grande, ela foi para a maioria dos países no mundo, teve grandes resistências, inclusive no nosso país, o quanto que o comunismo era quase que, né, endemonizado, o comunista chegava, eu me lembro que meu pai tem 91 anos, ele falava, esses comunistas são todos uns malucos, eles vão chegar, vão tomar sua casa, vão tomar, né? Então, é esse movimento contraditório entre a nova ideia, que previa a igualdade, que todo mundo quer, mas a vivência dessa igualdade tendo resistência, porque a gente vive em outros princípios, né? Então, é essa contradição. Então, foi um termo sucessivo e ela está atuando como Guerra Fria. Então, nós tivemos um período muito difícil, né, da nossa história recente, que foi esse período da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos. Na verdade, a gente via como dois países vivenciando um querendo impor a ideia ao outro, mas no fundo, né, se a gente olha pelos olhos da matéria, era um país contra o outro, um querendo ficar mais rico que o outro, um ter mais poder sobre o mundo que o outro. Mas se a gente olha por essa perspectiva, a gente vai ver que foram conflitos de ideias, que mais tarde o Baldry vai dizer assim, bom seria e bom vai ser o dia que a gente puder juntar as duas ideias trazidas, a liberdade que pregada pelo capitalismo e a igualdade pregada pelo comunismo. Então, o ideal é a fusão dessas ideias, só que esse momento histórico aqui, a gente tinha o quê? Um confronto. Então, se dizia, para que haja igualdade é preciso que se rompa com o capitalismo. E o capitalismo dizia, essa história de comunismo não existe, nós temos que ter liberdade para produzir, para criar e tudo mais, né? Então, houve essa Guerra Fria como o quê? Como penetração política do partido em outros estados, com propaganda, com divulgação, com, né, movimentos de massa. Mas o processo, evidentemente, foi lançado e não pode ser paralisado. Eles conquistaram, ambos, aquilo que queriam? Parcialmente. Agora, as ideias foram lançadas? Foram. Porque até hoje, se a gente olhar até nas academias, o que se estuda? A lógica do capitalismo, a lógica do, né? Então, autores de uma posição, autores de outra, se degladiando e cada um, infelizmente, hoje ainda dizendo o que é certo e o que é errado. E nunca ainda chegaram ao ponto de pensar nessa unificação de ideias, né? Isso fica para o futuro. A ideologia não pode permanecer teórica, ela tem que começar a ser vivenciada, né, na vida. Há no fenômeno um lógico e fatal desenvolvimento de forças que não podem parar. Lançada a semente, dependendo do terreno, ela germina. Ninguém segura mais essa germinação, né? Um trem a correr não pode retroceder. O trilho, né, a imagem do trem é muito interessante. É para frente, né, que ele vai. Estamos às portas do período do imperialismo napoleônico, necessário para difundir a ideia. Aí, divulgada essa ideia, teremos a exaustão das guerras, fim de um imperialismo já agora inútil à história, afastamento da Rússia e de suas conquistas imperialistas. Olha aqui a previsão, né? A Rússia também seria, no futuro da história da humanidade, retirada como lugar dessas ideias inovadoras. Afinal, a assimilação secular da ideologia do comunismo
de uma forma impessoal e independente da Rússia, de uma forma temperada, transformada, diferente e adaptada a cada povo de per si, né? Então, quando se fala hoje em comunismo e socialismo, não se fala daquele socialismo da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Onde existiam os czares e o povo recebia do mesmo jeito, vivia do mesmo jeito. Não é aquela dinâmica que se fala. O que se fala hoje são ideias de igualdade numa outra conformação histórica, numa outra forma de interpretar a realidade, né? Hoje, portanto, ele diz, né, no século passado, no caso, a Rússia está chamada aos primeiros planos da história para realizar esse trabalho. Ele estava apto, era um povo que estava apto a trazer essa nova ideia. Terminado esse trabalho, seus grandes chefes poderão ter o fim de Napoleão. E o tiveram, né? Eles foram sendo retirados do cenário da história. E a Rússia, como a França, regressar mais ou menos ao que era dantes, a menos que não aconteça algo de pior, de terem seus chefes o fim de Hitler ou Mussolini, e a Rússia o fim da Alemanha. É muito atual, ou seja, está aqui em 53 dito, né? O avanço da Rússia, a queda da Rússia, a retirada dos homens do poder que mandavam e desmandavam no mundo naquele tempo. E a gente, quando estuda história, acha que isso é conflito de forças entre seres humanos. Não é não, né? É toda uma dinâmica, uma linha da lei de Deus, levando a história a chegar ao ponto que interessa a ela, que é o quê? Realizar o trabalho de divulgação de uma nova ideia. É muito interessante, por isso que no início eu falei, às vezes a gente lê e acha que é uma coisa meio, né? Retoma a história, cadê a espiritualidade? A espiritualidade está escrita na história. Todos os caminhos prescritos na história são ditadas pela lei de Deus. E compreender isso é muito interessante para nós, né? Então, olha só, dada a lógica do procedimento, está hoje a Rússia ligada ao imperialismo por novas guerras de conquista. Só continuando o avanço, pois esse é seu princípio, o seu plano, poderá considerar-se vitoriosa a revolução. Poderá justificar-se o comunismo russo, tanto no interior como no exterior. Que é aquela história, por que se justifica uma revolução nesse padrão? Quando ela, de alguma forma, deixa ideias que vão ser, né, ganhar continuidade na história dos povos, cada povo adaptando a si, né, essa ideia a partir do que ele precisa, do que ele busca. Que de outra forma, ou seja, justificar essa revolução, de outra forma, se não realizar a conquista programada, terá de declarar-se falido. Ou seja, trouxe uma nova ideia, plantou no mundo, cumpriu a sua meta, senão, né, não estaria funcionando. E depois disso, a falência no sentido de que já não existe mais preponderância desse país sobre os outros. Lançou a ideia, já cumpriu o seu papel. É muito perigoso, ele vai nos dizer, basear-se no princípio, ou conquista o mundo ou morre. Então, olha só, é muito perigoso. As revoluções, aliás, são uma explosão renovadora da vida e não podem desenvolver-se senão com guerras de conquista. No nosso plano humano, elas não se desenvolvem sem guerra de conquista. Aliás, qualquer ideia, ela precisa conquistar o outro, né? Até hoje que a gente não pensa muito de forma bélica, mas a gente tenta impor a nossa ideia por argumentação, né? É sempre um tentando superar o outro. Dentro dos princípios, dos ideais, mesmo entre grupos afins, de grupos religiosos ou políticos, existem contradições de ideias e um está sempre tentando superar o outro. Porque você não pensou sobre esse aspecto. Então, esse instinto de conquista, ele está presente, não mais como revolução sangrenta, mas como, né, uma estratégia de superamento a partir da fala, das posturas, né, e de caminhos mais sutis. As revoluções, aliás, são uma explosão renovadora da vida e não podem desenvolver-se,
né, senão com essas guerras de conquista. Sentiu-se na Rússia o perigo do nascimento de um novo Napoleão entre os generais vencedores. Que teve, né? A lógica de implementação daqueles que detinham o poder na Rússia, eles começaram a ficar exacerbados, eles só andavam, né, você bem lembra, nas limousines, moravam em palácios e comandavam tudo, e quem não pensasse como ele, né? Então, na verdade, uma revolução que veio para tirar um déspota do poder que foi Napoleão, acabou por criar a possibilidade de novos déspotas piores do que o anterior. Olha só como é que a história é cíclica. Olha só como é que a gente reproduz em função de não existência de uma mudança interior no pensamento dos povos, a gente reproduz a mesma lógica anterior numa nova revolução, né? Então, ó, podia nascer um novo Napoleão, mais populares, e isso se evitou até agora. Isso não aconteceu. A própria história e a lei de Deus, né, retirou esses homens do poder. Mas isso não poderá impedir que a Rússia fique ligada ao imperialismo, né? E ficou por muito e muito tempo. E continua hoje ainda com os, né? Absolutamente imperialista. Então, é esse o anel da cadeia das proposições de acordo com as quais se desenrola a Revolução Russa. E é este o atual ponto de seu caminho. A série das proposições acima examinadas, certamente até hoje se desenvolveu, tal como na Revolução Francesa, assim também na Revolução Russa. Então, olha só o que ele nos diz. O processo é tão inevitável. Por que inevitável? Porque não existe ainda condições de se aplicar, né? Que as ideologias a ele se devem adaptar, mesmo que com isso se contradigam. Então, existe uma adaptação de uma ideia pura para aquilo que é necessário, né, e adaptável a um povo. Explica-se assim porque a tal ponto se afastou o comunismo de seu modelo original, porque nada menos comunista do que a forma como a Rússia estabeleceu o comunismo no país, né, tão condenado pela Revolução, e continua imperturbavelmente a sua marcha. E dizer isso aos marxistas atuais é como fazer uma blasfêmia, né, Walter? Dentro da academia, então, que são marxianos, né, que defendem Marx com a ideia de igualdade, se dizer uma coisa dessa é um absurdo dos absurdos, né? Dizer que não se praticou aquilo que se pregou enquanto ideia de comunismo. Mas se a gente olhar a história, não precisa de olhos nem espirituais para ver. A própria razão já nos informa o quanto eles distorceram os princípios pelos quais eles lutaram na Revolução, né? Então, os maiores teóricos do comunismo, como Carlos Marx, Frederico Engels, Lenin, consideraram aquele imperialismo como o pior inimigo da Revolução. Então, os próprios pensadores aceitaram que realmente a forma como ele se constituiu não representou o princípio da ideia central que deveria expandir. E é essa fatalidade do expansionismo revolucionário na realidade imperialista pan-eslavista que se manifesta hoje na Guerra Fria, na invasão de outros estados sob a forma dos partidos comunistas, isto é, quintas colunas russas, na propaganda da paz, ou seja, pelo desarmamento, mas do inimigo, né? Então era um conflito, você tem que parar de produzir arma. E o outro dizia, mas você também. E aí começou a se produzir armas, a ponto da gente imaginar, tinha algumas propagandas que diziam, né? Se apertarem um botão, a destruição do planeta estava prevista, porque aí já entrou a arma atômica, né? As bombas e tudo mais. Então, assim, todo esse momento, essa propaganda, esse desarmamento, enquanto cada um fazia o quê? Se prepara na mesma corrida do armamentismo. Então, foi um período em busca de paz, onde o armamentismo mais prosperou. E ainda prospera até os dias de hoje, né? Porque a lógica impressa na nossa história é o país ele só está seguro se ele for capaz de ter armas, de preferência de destruição em massa, aptas a serem acionadas, porque é a única forma de segurar o outro.
Porque se o outro perceber a fragilidade, o outro ataca. Infelizmente, né? É um pouco isso ainda. Um pouco, ou talvez até muito isso ainda. Inevitabilidade de desenvolvimento de forças comprimidas, mas tendentes todas hoje a explodir amanhã em guerra aberta. Porque na natureza, cada força tende a atingir sua expansão e cada conflito a concluir, resolvendo-se no choque. Então foi um momento, e não foi à toa que a obra de Ubaldi ela vem nesse momento das Primeira, Segunda Guerra Mundial, né, todo esse conflito armado que tivemos no século XX, todos eles buscando de alguma forma o quê? Resolver esse choque dessa corrida armamentista que estava deixando o mundo, né, com interrogações da sua continuidade. Né? Bom, e aí ele diz: eis o que nos diz a lógica em que está preso o desencadear-se dos acontecimentos. Qual é a lógica? Contradições, se olharmos superficialmente, mas profunda lógica da história em seu desenvolvimento. O que os homens dizem e fazem corresponde a outras exigências, como a da luta de classes e de raças, que nós vivemos até os dias de hoje, né? E o da experiência para aprender corresponde a interesses pequenos, pessoais, imediatos, que ignoram os grandes objetivos da história. Hoje ainda disputamos por classe social, por categoria, né? A gente se aglutina por afinidades e luta por aquele grupo. Se no máximo, né, um país defende a sua soberania, o outro país defende a sua soberania. A gente vê que a própria União Europeia sofre em alguns momentos as dissidências, como houve agora recentemente. Então, assim, o que os homens fazem são exigências individuais, egoísticas, imediatas, né? E ignoram os objetivos maiores, que é da construção dessa história, dessa humanidade aí do futuro, né? Então é natural, então, que tudo tenda a deformar a lógica do plano substancial da história. Se os objetivos são egoísticos, se deforma a ideia, se transforma a ideia em algo que seja útil para garantir poder, para garantir, né, supremacia sobre os outros. Não é, pois, nesse terreno de fatos exteriores que poderemos achar a lógica. E dessa forma, compreendemos porque aí tudo pareça ilógico. Então, eis o que achamos nos fatos. Aí ele vai dizer: eis as revoluções, quase todas feitas em nome da liberdade, né? Geralmente as revoluções são para libertar um tipo de poder e o povo, né, quer buscar essa liberdade. São todas feitas em nome. A resolver-se mais tarde, num regime mais duro, porque mais jovem e, portanto, mais forte que precede o mais velho e cansado. Então, vem um grupo, né, que assume o poder com energia, com força e acaba fazendo o quê? Sendo mais rígido do que o anterior, que já estava fragilizado pelo tempo, pela história. Eis uma revolução como a russa, feita para a realização da justiça social, né? Que recorda e continua os princípios da Revolução Francesa e que se torna, como naquela época, o quê? Invasão bélica com submissão de outros povos, imperialismo e, enfim, o pan-eslavismo, que é essa disputa de estados, né? Quem comanda mais dentro dessa dinâmica. E aí, para a gente fechar essa ideia, porque ele vai, né, no próximo estudo, o Walter vai continuar com essa análise aí do Ubaldi mesmo, analisando esse período, eu fechei com essa ideia aqui. Substitui-se ao velho capitalismo privado outro capitalismo, o do Estado. Né? Porque de igualdade não tinha nada. Ele foi um outro capitalismo, só que um capitalismo de Estado, onde o Estado é o detentor de tudo e dá uma parcelazinha. Para entender assim, bem rapidamente aqui, a gente pode lembrar dos médicos que vieram aqui para o Brasil, né, nessa dinâmica da Dilma. O governo daqui paga o governo de lá e eles pegam 10%, 20% e entregam a quem trabalhou. O resto é do Estado.
Então, é um imperialismo diferenciado, mas é um imperialismo, né? Os sujeitos não têm... Cadê a igualdade aí? Onde que está? Se ele trabalhou e não tem direito a receber o seu próprio salário. Exploração e em grau muito mais, né, rígido. Porque os reis ainda mandavam cobrar os impostos. Eles não, me dá aqui seu salário que é meu e eu te dou aquilo que eu acho que é justo, né? Então, assim, é um outro capitalismo do Estado de que se aproveita, como sempre, a classe que manda. Quem está no poder, né, utiliza disso. Só porque venceu na luta pelo poder. Aí se acha no direito. Então, o que a gente vê? A substituição da velha classe aristocrática por outra aristocracia de burocratas. E é entre ela que se seleciona e emerge o ditador supremo. Esse ditador, ele emerge do quê? Dessa aristocracia burocrata, né? Como emergira das massas populares, lutando aquela mesma classe. E aí, para a gente encerrar essa ideia, falta a forma pessoal napoleônica, não existiu na Revolução Russa um representante, um Napoleão, com toda a sua pompa e circunstância, né? A aventura bonapartista, mas existiu o quê? Quando eu falei isso para meus alunos, eles morrem, quase que teve uma que quase passou mal o semestre passado. Ditadura, imperialismo, o pan-eslavismo, que já estavam em ato naquele momento. Mas como assim, né? Um sistema que se diz buscando a igualdade, que ditadura? Ditadura, sim, né? E aqui ele está reforçando essa ideia do quanto que a história ela vai se construindo, mas se os homens que constroem a história ou que vivenciam essa história ainda não estão aptos a novas ideias, a tendência é revolução, retrocesso. Aí se dá uns passos porque lança novas ideias, revolução, retrocesso. Aí caminha-se mais um pouco essas ideias e assim, até que a gente possa chegar realmente, né, a uma virada no sentido da tradução dessas ideias em modos de vida, como o Baldi coloca, né? Eu acho que vai ser bastante interessante o nosso estudo, né? Então o convite é que vocês permaneçam aí com a gente, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais, até conhecer a nossa própria história por um ponto de vista diferenciado, né, das academias, o que é muito importante, né? Então vamos lá. Que isso? Oi. Tem, pode ter um. É só chamar a atenção para o longo, acho que esse estudo vai ser interessante isso. O momento atual, especificamente da União Europeia, a gente tentar entender o movimento da lei, né, do que está acontecendo. Primeiro que é muito claro que o projeto da União Europeia, né, é um projeto onde a colaboração entre os membros é utilitária, mas se é uma evolução, já é um passo adiante. Entendendo que é mais vantajoso colaborar do que lutar contra. Mas do que ele mesmo. E o segundo ponto é que nesse momento, tudo isso está sendo forças realmente separatistas, eu estou falando do instinto dos povos, como o Trump, como a saída da União Europeia, essa semana. A própria China, né? E essa semana, por exemplo, na Holanda, não venceram os radicais, né? Isso tudo está sendo posto à prova. É um momento histórico que talvez a gente vá entender essa lógica chegando cá e ver que, de fato, a evolução é equívoca. É dirigida pela lei. Ao olhar, né, da lei, esse olhar substancial. Olhar substancial. Se você olhar materialmente, né, mas não é ainda o separatismo, não quis entender, mas eu acho que vai ser muito interessante a gente olhar toda essa história substancialmente, né, porque é presente. É verdade.